Olá, princesas, tudo bom? O vídeo de hoje é da nossa série de abril. E qual é essa série, Kel? É Cuide do Seu Emocional. Ia ser outra série, gente, não ia ser essa, mas tudo levou a isso. Eu creio que é isso que eu preciso falar com vocês e comigo também, porque ele sempre fala comigo sobre essas coisas. E qual que é o vídeo de hoje, Kel? É prepare o seu psicológico. Qual a importância de um psicológico preparado? Gente, o emocional está totalmente ligado ao psicológico. Tudo começa aqui, no seu pensamento, na forma que você pensa, que você encara as coisas. Se você não encara bem, se você tem conflitos aqui dentro, isso flui, sabe? Isso borbulha no seu emocional. Isso traz efeitos no seu emocional. Então, a importância de ter um psicológico preparado, gente, é gigante. E eu vou contar uma experiência com vocês sobre isso. Em 2010, acho que foi em 2010 isso, cara. Foi 2012, não sei, foi nesse tempo aí. Eu fui pra Porto de Galinhas e eu sei nadar. Eu fiz aula de natação e tudo mais. E a gente foi em umas piscinas naturais lá e eu coloquei aquele snorkel, né, e comecei a nadar com os peixinhos. E fiquei um tempão andando com os peixinhos, olhando, gente que lindo e tal, eu levantava a cabeça, respirava, nadando, tá, que lindo. Tem que ter uma hora que eu cansei. Quando eu fui ficar de pé, não tinha chão. Tava fundo o lugar que eu tava. Mas eu tava tão cansada já pra nadar mais, que começou a me dar um desespero. Começou a me dar um pânico. E eu comecei meio que me afogar. E o cara viu e veio e me salvou. E pior, gente, que eu tinha um coral a 1 metro de mim. Era só eu andar um pouquinho pro lado e colocar a mão. Mas eu fiquei tão nervosa que eu não consegui. E isso mexeu comigo. Mexeu muito comigo. Porque desde esse dia, sempre que eu vou no mar ou num lugar que é fundo, eu fico com medo. Um certo pânico, a palavra é essa. Um pânico de acontecer alguma coisa. Beleza, né? Os anos foram passando. E esses dias agora, em março, eu fui pra Arraial do Cabo pela primeira vez. Fiquei apaixonada, quero voltar logo assim que eu puder. Amei, gente, que lugar lindo. E a gente fez um passeio de barco. A gente teve 3 paradas pra nadar. A primeira foi numa praia tranquila, que é só da marinha, só tem como chegar lá de barco. E aí eles pegam um bote, colocam colete na gente pra poder levar a gente até a praia, porque o barco não podia chegar tão perto assim. Já dá um pouquinho de nervoso, porque você senta na borda do bote, você não senta dentro do bote, você senta na borda, tipo assim, aqui atrás é água, se tu cair, né? E era um lugar fundo onde o barco parou. Só que, pô, tava de colete, então eu preparei minha cabecinha, falei, cara, todo mundo vai, todo mundo consegue, por que eu não conseguiria? Se cair, eu vou estar de colete. Entrei lá no bote mesmo, balançando, com um monte de gente, não sei o que. E fomos até a praiazinha, beleza, chegou lá na praia, era mais raso, fiquei mais tranquila. Rodrigo ia pro fundo, eu não tinha coragem de ir pro fundo, fiquei mais um pouco, assim, uma altura mais ok, assim, aquela água linda, maravilhosa, foi muito bom, beleza. E aí, subimos pro barco e fomos num outro lugar, que era perto da Praia do Forno. Só que eles não foram pra praia também, eles foram num lugar que era um pouco mais raso, que dava pra você nadar com os peixinhos. Só que onde o barco parava era fundo, não dava perto também não. E aí eu peguei o macarrão, aquela boiazinha, né, de macarrão, falei, eu vou, cara, eu desci com calma, não pulei não, eu desci mesmo. Aí falei, vai, aí me joguei, tipo, não dava pé ali. Cara, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Eu segurei o macarrão e fui nadando até a parte que dava pé. Apesar de não ser muito raso não, é até que assim, mas pelo menos dava pé. Eu peguei e fui até lá. Beleza. E aí eu coloquei o snorkel e fiquei nadando com os peixinhos. Aí na hora de voltar pro barco eu já tava mais tranquila. Mesmo sem dar pé, eu falei, eu vou conseguir, tá de boa. Aí eu voltei mais tranquila pro barco, porque na hora que eu fui, que eu saí, eu nadei meio que rapidinho pra poder ir pro lugar raso, mais raso. Mas na volta não, já voltei mais tranquila, beleza. Até que chegou no na terceira parada, que é um lugar muito fundo e que tinha muitos corais e peixinhos pra ver. Eu jamais iria num lugar que não dava pé, mesmo com boia, que era com boiazinha, com macarrão. Eu falei, cara, eu vou enfrentar meu medo. Eu sou corajosa. Eu vou enfrentar, eu vou conseguir. Todo mundo pula sem boia, sobrevive. Eu vou com boia, claro que vou sobreviver, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí eu fui na coragem mesmo, entrei lá na água, aí beleza, tranquila. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei, amor, eu peço o snorkel. Aí eu coloquei o snorkel, serei fundo e olhei pra baixo, fundão, cheio de peixe, mas fundão. Eu, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô com uma boia. Tudo bem. Aí eu peguei, fiquei
nadando assim, e eu nadando com os peixinhos e tal. Ah, na hora de voltar. Aí eu fui, nadei também tranquila, voltei e subi no barco. Gente, pode parecer bobeira, mas pra mim isso foi uma superação, sabe? E se tivesse uma quarta parada, já ia tentar ir sem boia, sabe? E ficaria perto do barco, sem boia, tentando nadar, porque eu sei nadar. É só questão de nervoso que dá, né? Então, sem boia, tentando nadar, se manter lá. Aí depois começar a nadar assim, depois mergulhar, tipo assim, de degrau em degrau e voltando a ter coragem que eu tinha. Eu só consegui fazer essas coisas porque eu preparei meu psicológico. Se você não prepara seu psicológico para as situações que a vida apresenta, você vai entrar em pânico, você vai ficar nervosa, ficar estressada, ficar ansiosa, pode até passar mal, pode gerar traumas e muitas coisas na sua cabeça. Se eu tivesse entendido há muitos anos atrás que aconteceu aquele negócio, que eu tinha que ficar calma e boiasse que fosse até pensar numa solução, eu não daria esse trauma que deu em mim. Então, o preparo faz toda a diferença. Porque, gente, eu lembro de uma cirurgia que eu fiz em 2013. Essa cirurgia foi extremamente complexa. Abriu meu rosto. Eu tenho várias placas de ferro para essa cirurgia. A minha recuperação foi muito difícil. Foi anestesia geral. Foi extremamente complicado. Muito punk a cirurgia. Mas eu queria tanto, mais tanto, mais tanto. E há tanto tempo eu orava a Deus por aquela cirurgia. Deus é meu sonho, eu quero. Que quando chegou, podia vir o que fosse. Eu ia enfrentar, era meu sonho. Então, ah, Raquel, tem isso, pode acontecer isso, eu enfrento. Ah, Raquel, aquilo, eu enfrento. A cirurgia foi muito sinistra, mas eu fui muito forte. Porque eu preparei o psicológico durante anos querendo aquilo. Aí o que aconteceu? Um ano depois eu tive que fazer uma cirurgia de reparação. Uma cirurgia super mega blaster, mais simples do que aquela que eu fiz. Mas como eu não estava preparada, eu não esperava essa cirurgia, me deu um nervoso. Eu fiquei, meu Deus, eu vou operar. Meu Deus, e agora? Mas por quê? Eu não estava preparada psicologicamente. Tem duas coisas que se diferem nisso aí. Tem gente que é extremamente ansiosa. Ah, amanhã tenho tal coisa. A pessoa pensa naquilo o dia inteiro, nem dorme pensando naquilo. Fica nervosa, chega na hora nervosa. Isso é preparar o psicológico? Isso não é. Preparar o psicológico é o quê? Você parar um tempo, se concentrar. Às vezes precisar conversar com alguém sobre isso, você conversa. Mas se posicionando, como eu vou fazer, como eu vou agir, como eu tenho que pensar em relação a isso. Você entende, você compreende o que você vai fazer, você coloca os limites, você entende o que pode acontecer. E aí quando acontece, você vai e enfrenta tranquilamente. A prova que eu fiz também quando eu tinha 17 anos, que foi a prova que deu emprego que eu tenho até hoje, eu pensei, se eu entrar, bem. Se eu não passar, também. Eu fui assim com esse pensamento, eu preparei o psicológico desse jeito. E aí eu fui super tranquila e isso me ajudou super e eu passei. Mas tem um detalhe, a gente não deve buscar preparar o psicológico só quando acontece uma coisa diferente. Ah não, vou falar em público, deixa eu me preparar. Tá certo, tem que se preparar. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Tem muita coisa que a gente não tem tempo de se preparar. Por isso, a gente tem uma vida com Deus. A gente viver próximo a Ele, a gente lê a Bíblia, a gente está sempre conversando com Ele, sempre buscando aprender, vai preparando o nosso psicológico. Sabe, você vê um vídeo sobre alguma coisa, tipo, nossa, não tem nada a ver comigo agora no momento. Mas veja, eu gosto de ver porque isso vai te preparando para quando aquilo acontecer, ou quando precisar ajudar alguém, ou uma situação um pouco parecida, você está preparada. Uma vez eu vi uma menina falando, e isso ficou na minha cabeça, prepare para 80% dar certo, sendo otimista, mas 20%, deixa aquele 20% preparado para caso não dê. E eu guardei isso no meu coração, sabe? Então seja otimista, vai dar certo, mas também esteja um pouco preparado para caso não dê. Porque aí não vai ser um baque gigantesco, tipo, não, eu estava um pouco preparada para isso. Eu achei interessante quando eu vi ela falando isso. Busque, mesmo não só nesse sentido geral, busque, sempre que for enfrentar alguma coisa nova, uma nova escola, uma nova faculdade, uma oportunidade na igreja, um novo projeto na igreja, um novo projeto na sua vida, um novo emprego, o que for, prepare seu psicológico. Gente, é outra coisa, quando você chega no lugar com o psicológico preparado, pronta pro lado bom e pro lado ruim. E se acontecer isso, se todo mundo for legal comigo, você está preparado. Se todo mundo for chato, você está preparado. E Deus te ajuda nessa preparação. Então sempre busque o conselho dele, a ajuda dele. Ele vai estar contigo. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Beijinho no coração, curta, se inscreva, compartilhe, compre meu livro e me siga nas redes sociais, gente. Beijinho, tchau, tchau.